Fator de quedas, um tema que a gente sempre tem abordado e você, como profissional que de alguma forma está envolvido com o NR35, precisa entender. Bora aprofundar nesse tema comigo neste vídeo? Prevencionista do meu Brasil, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou a Gisele Dias e você está no Fechado com a Segurança. NR35, como quem me acompanha aqui já sabe, é um tema que a gente sempre aborda muito. Está dentro do escopo dos treinamentos que a gente desenvolve. Eu formo instrutores que ministram treinamentos da NR35 e falar sobre esses temas é sempre de grande relevância aqui para o canal e para você que ministra o treinamento ou está envolvido no processo, vai colocar o trabalhador para executar uma atividade em altura e precisa entender esse processo para garantir a segurança. Entender o fator de quedas vai fazer a diferença entre esse trabalhador estar seguro e voltar para casa ou se envolver em um acidente grave ou até mesmo fatal. Definindo o fator de quedas, nada mais é do que a relação entre a altura da queda e o comprimento do talabarte, o equipamento que conecta o trabalhador entre o ponto de ancoragem e o cinturão. Quando falamos a respeito do fator de quedas, existem alguns pontos que a gente precisa considerar. Para entendimento, ele é menor que 1, a gente fala do fator de quedas igual a 0, e existe um cálculo, claro que esse fator de quedas vai ter uma variação, mas quando ele está igual a 0, 0,1, 0,2 e coisas desse tipo, eu tenho a melhor condição de trabalho. Se esse trabalhador cai, o dano é mínimo. Se ele está com esse talabarte conectado na altura da linha da cintura, o fator de quedas aumenta, passa de 1 e eu tenho maior impacto na queda, maior chance de lesão. E quando ele está ancorado no pé, eu estou na pior condição de trabalho, porque o fator de quedas passa de 2 e na hora da queda as consequências podem ser irreversíveis. Ou seja, quanto maior o fator de quedas, maior o impacto sofrido pelo trabalhador, maiores as chances de lesão. E, inclusive, existe uma lesão que a gente sabe que existe neste momento, a chance dela acontecer, que é a síndrome da suspensão inerte, que pode sim levar o trabalhador a óbito em poucos minutos. Por isso a importância de entender o fator de quedas. Um erro muito comum que eu percebo é, no treinamento, o instrutor não ensina isso para o aluno. Resultado, ele não entende a importância do fator de quedas, consequentemente, ele não entende a importância do controle em relação ao ponto de conexão do talabarte. Mas pior do que isso é a empresa, quem está desenvolvendo o trabalho em altura, não planejar a atividade. Porque o segredo de um trabalho em altura bem executado é planejamento. Aluno meu já sabe disso. Porque no planejamento eu vou entender a atividade, eu vou entender a necessidade do trabalhador e aí sim pensar aonde esse trabalhador vai conectar o seu talabarte e, consequentemente, trabalhar para o menor fator de quedas. Quanto maior o fator de quedas, maior o impacto. Quanto maior o impacto, maiores os danos. Portanto, lembre-se, mais importante que usar os equipamentos é ter um ambiente pensado, planejado e adequado, porque o trabalhador muitas vezes nem entende se ele está de fato protegido durante essa queda da maneira devida, uma vez que ele não foi orientado. Se você orienta no treinamento, ele já chega no lugar sabendo que o risco existe, mais alerta e tem até maiores condições de cobrar do empregador, do contratante, uma melhor condição de trabalho. E se a condição não é a ideal, porque isso acontece, nós temos um mundo ideal, mas o mundo real nem sempre segue essa linha, ele sabe exatamente o risco que ele corre, portanto, ele vai ter mais atenção e mais cuidado. Você que me acompanhou até aqui, ministra treinamento, está envolvido com processo relacionado ao trabalho em altura, já pensou nisso?
conhece o fator de quedas? Se preocupa com ele antes da execução da atividade? Responde aqui nos comentários, vamos falar sobre esse tema, porque a gente precisa. Quanto mais a gente falar sobre esse tema, mais nós vamos levar essa informação para as outras pessoas. Vou ler os seus comentários e quem sabe ele não se torna um vídeo aqui no canal. Deixa seu like se você gostou deste vídeo, para que o YouTube distribua mais o conteúdo. Se inscreve, a maioria das pessoas assistem os vídeos e não se inscrevem no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nada que a gente faz por aqui. Até o próximo vídeo.